Se você prestou atenção no post que nós divulgamos para a divulgação do programa de hoje, você tem lá Igreja Sofisticada. Igreja Sofisticada. Você já pensou o que significa isso? Esse título, na verdade, eu tirei de um artigo do pastor R.C. Sproul, um artigo que não está disponível em português ainda. Eu vou disponibilizar para vocês, talvez a partir da manhã, ele já está traduzido, estou só fazendo uma revisão. Todo o material que a gente usa aqui no programa, depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então, esse artigo, intitulado Igreja Sofisticada, na verdade, é Senhora Sofisticada. É uma referência, então, a um grupo de igrejas que, então, estão qualificadas como igrejas sofisticadas, hein? Então, esse título realmente sofisticado marca uma característica de um grupo de igrejas emergentes, igrejas de nossa atualidade, que estão se jogando numa interação com o mundo, e então, a partir dessa interação com o mundo, ela ganha características próprias. É sobre essas características que nós vamos falar um pouco mais no programa dessa noite. Então, começando por esse artigo do Dr. R.C. Sproul, que foi publicado na revista Taylor Talk, de junho de 2004, de abril de 2004, essa publicação. Ela nos chama a atenção para aquilo que está acontecendo em algumas igrejas hoje, hein? As igrejas estão com muita ênfase no trazer pessoas. Desculpem-me, deixa eu tomar minha água aqui. Estou tomando minha água hoje aqui na caneca da Conferência Dort, que aconteceu lá em São Paulo. Isso foi em 2018, na Igreja Presbiteriana Ebenezer. Os palestrantes naquela ocasião foram os pastores Heber Campos Júnior, pastor Abraham de Graaf e pastor Jimmy Whitteven. Tá aqui, guardei como lembrança daquela conferência. Ok, então, voltando ao nosso ponto aqui. Então, essas igrejas, elas colocam uma ênfase muito grande no trazer pessoas para a igreja, para dentro do prédio, da organização. Então, essa ênfase sobre trazer. E por causa dessa ênfase, então, eles estão fazendo todo tipo de proposta. Talvez você já percebeu isso, ou numa igreja perto da sua casa, ou você viu pela televisão, ou talvez até você tenha participado de uma igreja assim, hein, que está oferecendo até alguns benefícios para que pessoas venham para a igreja. Então, em alguns casos, pessoas estão recebendo troca de óleo do carro, estão recebendo até, sei lá, motocicletas, carros, celulares, e oferta de todo tipo de produto que estão em alta, que são comercializados, que são objeto de desejo das pessoas. Então, elas usam esses mesmos objetos de desejos para atrair pessoas para a igreja. Então, as pessoas não vão ganhar aquele presente por meio de uma rifa, de um sorteio, não. Tem de ir à igreja. Realmente com o propósito de atrair pessoas para dentro da igreja. Interessante porque o Dr. Sproul aqui faz uma comparação com John Tetzel. Para quem conhece, na história da Reforma da Alemanha, na época que Lutero havia iniciado o movimento de reforma em Wittenberg, John Tetzel, ele enviado pelo bispo para vender indulgências, e acabou chegando na região onde Lutero estava, em Wittenberg. E então John Tetzel, para arrecadar dinheiro para a Santa Sé, isso era um acordo entre bispos e o próprio Papa Júlio, então ele começa a ofertar a indulgência. Então ele oferece a possibilidade do perdão em troca de dinheiro, né?
Então, ele faz essa comparação para dizer que ele diz assim no artigo: John Tetzel está se revolvendo em seu túmulo, mas apenas porque está horrorizado por nunca ter sido tão sofisticado. Então ele faz um trocadilho aí, até dizendo que se John Tetzel ficaria decepcionado, porque na época dele ele não teve essa ideia, hein? Isso é uma ironia realmente para mostrar o que está acontecendo com muitas igrejas hoje. Porém, quando nós olhamos para dentro dessas igrejas, a gente pode perceber que aquilo que está marcando essas igrejas não são aquelas marcas históricas da Igreja de Cristo, mas a gente pode perceber como o mundo que foi atraído para dentro da igreja agora está marcando essas igrejas. Tristemente, nós devemos dizer isso. De tal maneira que certos aspectos negativos que marcam o mundo, como, por exemplo, adultério, cobiça, avareza, todas essas coisas, infelizmente e tristemente, marcam um bom número do espectro evangélico de nossos dias. O censo indica um número altíssimo de evangélicos no Brasil, já passam de 20%, em alguns lugares chega a 25%. Isso é um quarto da população brasileira, na média. Mas se de fato esse um quarto da população brasileira fosse de evangélicos equilibrados, com certeza isso causaria uma grande mudança, um grande impacto em nosso país. Mas no final das contas não é o que acontece. Por quê? Porque de fato são cristãos nominais. São cristãos que não são marcados realmente com as marcas da Igreja de Cristo e com as marcas de um cristão verdadeiro. Então, todos esses aspectos negativos que qualificam o mundo acabam servindo também de qualificações para essas pessoas que são contadas como cristãs, estão dentro de igrejas evangélicas, mas que realmente, tristemente, não possuem realmente um caráter cristão autêntico. Essas igrejas, e então vocês podem fazer a ligação também com o título sofisticada que o Dr. Sproul usa aqui no seu artigo, ele faz uma comparação com os grandes debates na história da filosofia, e de um lado Heráclito, do outro lado Parmênides, então discutindo sobre a verdade, onde encontrar a verdade, qual é a verdade sobre as origens, a verdade sobre o propósito do homem. E então surge um terceiro grupo, o grupo dos sofistas, que não estava nem um pouquinho interessado em assumir posição nem de um lado nem do outro, e eles, na verdade, estavam até questionando e duvidando que fosse possível chegar a uma verdade. Para eles, o que importa é o convencimento, o que importa é que você seja convencido, seja conquistado, seja ganho. Então isso era a marca dos sofistas, não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados com os resultados, estavam preocupados em realmente alcançar o seu objetivo de convencer aquela pessoa, com a verdade ou sem a verdade. E observe então que aqui realmente sai um ponto de contato bem preciso com esse aspecto da igreja moderna, que é aquela coisa de pragmatismo, hein? O que importa são os resultados, o que importa é alcançar o objetivo. Não, a verdade não importa. O que importa é que as pessoas sejam convencidas a fazer parte do nosso grupo. Então, da palavra sofista, o Dr. Sproul, então, faz essa ligação para os sofisticados dos nossos dias, hein? As igrejas sofisticadas, ou seja, aquelas igrejas que adotaram pragmatismo como seu fundamento, porque para elas o que importa é alcançar as pessoas e trazê-las para o seu meio.
Então, essa ligação está muito clara. E a gente vê que, de fato, mais uma vez, as igrejas não, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo estão realmente caindo como vítimas aos pés dessas propostas indecentes que têm realmente destruído muitos ambientes cristãos. Há muita situação de igrejas que no passado caminhavam realmente dentro de uma trilha histórica, tradicional, e foram se removendo das suas posições históricas, adentrando no movimento de renovação. Mas uma vez que a igreja começa a adotar essas mudanças, ela realmente não para mais, não tem mais freio, não tem mais limite. E vai realmente chegando ao ponto de aderir a todo tipo de novidade e se torna realmente presas fáceis na mão desses gurus. Então, os prédios dessas igrejas hoje já não carregam mais aquela marca de um ambiente religioso, hein? Não carrega aquelas marcas de um centro de adoração que você possa chamar de casa de Deus. Embora a gente sabe que a igreja, a casa de Deus, é quando o povo de Deus está ali dentro. É o povo de Deus que é templo, morada do Espírito, que é a casa de Deus. Mas o local apropriado para receber a casa de Deus, ao longo do tempo, sempre teve características que a identificavam como o lugar da adoração daquele povo que se chama pelo nome do Senhor e que se reúne regularmente naquele lugar. Não, esses lugares hoje já não carregam mais essas marcas. São lugares modernos, são grandes construções que não apenas têm um espaço para receber as pessoas que vão participar das reuniões, dos encontros, mas em muitos casos agregam outros serviços, porque no final das contas, essas megas igrejas, essas igrejas emergentes, essas igrejas sofisticadas, elas querem alcançar as pessoas por aquilo que as pessoas mais procuram. Então, elas procuram estar situadas em lugares de classe média, onde moram as pessoas de maior capacidade financeira e pessoas que têm ímpeto por consumo. Então, ela vai oferecer aquilo que está no ímpeto do consumo dessas pessoas. Por exemplo, em alguns lugares, essas chamadas igrejas têm até academia, tem lá um ambiente fitness, tem consultórios psicológicos. Então, todo tipo de oferta por meio das quais essas pessoas sejam atraídas até eles. Então, na entrada desses prédios, tem lá aquela equipe de recepção bem treinada, hein? E também tem uma equipe de liderados que estão prontos realmente para transmitir a visão da empresa ou da igreja, né? Nesse caso. Então, há muitas igrejas que realmente já surgiram nesse modelo, como também há outras que abandonaram suas raízes, seus princípios históricos, para realmente aderir a esse tipo de estrutura, onde a igreja já não é mais a reunião do povo de Deus, que vai se encontrar com Deus, onde o ministro não tem papel mediador, mas ele deve ser o profeta, a boca de Deus, expondo as escrituras para o povo. Mas então as igrejas estão sendo departamentalizadas. Então grupo de jovens, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de idosos, grupo dos casados, o grupo dos ciclistas que vão se reunir para sair de noite, o grupo dos executivos, grupo dos profissionais liberais. Então, a igreja, de fato, é dividida em quantos grupos forem necessários para atraírem mais pessoas. E, então, de vez em quando, eles estão ali
e participa então dessas reuniões que são muito mais coach, né? Mais aquela coisa de incentivo, de autoestima, de fazer com que as pessoas realmente se sintam para cima do que propriamente a mensagem do Evangelho. Então, essas igrejas, que já não, nem os seus prédios carregam mais as marcas de um local que abriga uma igreja de Jesus Cristo, mas perdeu essa característica, como dentro de si elas perderam as marcas que vem realmente identificando a igreja de Jesus Cristo ao longo desses milênios. Então, eu coloquei na enquete a pergunta, tem 2 perguntas lá e tem 2 respostas. Bom, as respostas, todas 2 estão certas, né? Porque a igreja também é templo, também é tabernáculo, também é congregação. Mas a ligação com o tema do nosso programa realmente está naquela primeira resposta, que fala da igreja como una, universal, católica, né, e apostólica. Então, esse aspecto, particularmente o Dr. Sproul trata 3 aspectos aqui em conexão com esse tipo de igreja, que é o aspecto de ser santo, católico e apostólico, ou seja, a igreja santa, católica e apostólica de Cristo. Então, ele explica o seguinte: não é uma igreja verdadeira, essas igrejas, porque elas não estão centradas na obra de Cristo, mas elas realmente estão centradas nos ideais dessas lideranças. Essas igrejas, elas estão desprezando aquela liturgia que marcou o serviço de adoração a Deus nesses 2000 anos de igreja cristã, e até retroagindo ao Antigo Testamento. Então, essa liturgia tem sido realmente desprezada. A música é outro aspecto também das reuniões de adoração que têm sido fortemente desprezadas. Em umas igrejas mais, em outras menos, mas o desprezo tem se marcado desde o fato de que muitas igrejas deixaram de cantar os salmos, por exemplo, para cantar somente músicas contemporâneas, como o fato de que, em alguns casos, até mesmo no caso das músicas contemporâneas, muitas vezes já não se fala mais em Deus. Realmente são músicas que estão ali para contribuir para aquele momento de autoestima, né, de elevar a autoestima das pessoas. Já não tem propósito realmente de adorar a Deus. E ainda um abandono generalizado das convicções históricas, das convicções dos nossos antigos pais, da ligação da igreja com as igrejas anteriores. Então, elas realmente surgem como uma coisa completamente nova. Então, elas não surgem como herdeiras de uma tradição, mas surgem realmente como uma coisa contemporânea. Então, Dr. Sproul, então, explica aqui, não é uma igreja santa, conforme nós confessamos no credo apostólico, em santa, universal e apostólica. Então, ele diz, porque ela não é uma igreja santa, uma igreja separada? Porque ela trabalha diligentemente, sistematicamente, para imitar o mundo. Então, ela não tem nenhuma precaução, nenhuma preocupação de se afastar das coisas mundanas, porque embora nós como igreja estamos no mundo e devemos influenciar o mundo, não temos que nos isolar, mas eles realmente não têm nenhum escrúpulo em dizer que realmente eles, no final das contas, estão usando o pretexto de se tornar um com o mundo, para que possa ganhar o mundo. Só que no final das contas o que a gente vê é o mundo realmente ganhando essas igrejas. Então, Sproul explica aqui que elas têm um propósito profano,
Porque a razão deles, de fato, não é agradar a Cristo. Eles não estão preocupados realmente em fazer a vontade de Deus. Eles estão realmente preocupados não em adorar aqueles que saem ao encontro dos perdidos, mas eles querem realmente agradar os perdidos. Isso é uma grande diferença. Porque nós saímos aos perdidos para ganhar os perdidos e agradar aquele que, então, por meio da proclamação do Evangelho, está salvando os perdidos. Mas não, eles não têm nenhuma preocupação em agradar a Deus, mas eles querem agradar os próprios perdidos. Então, essas igrejas passam a abraçar a sabedoria do mundo, a adotar aquela agenda sofista que já foi mencionada, de pragmatismo, de não... A verdade não importa e talvez ela nem seja alcançável, mas o que importa é que as pessoas sejam convencidas realmente a fazer parte do nosso grupo. Então, a adoção dessa agenda acaba levando a igreja realmente, no final das contas, a abraçar a sabedoria do mundo, porque é isso que atrai o mundo. Então, ele diz uma frase aqui interessante, ele diz assim, a igreja começa com a suposição de que pode ser o que quiser e conclui desejando ser exatamente como o mundo. Então, eles acham que eles podem se atrever a realmente se aproximar do mundo, mas no final das contas, o que eles querem realmente é ser como o mundo, né? Então, não é uma igreja santa, não é uma igreja separada para Deus, não é uma igreja que, no seu contato com o mundo, procura evangelizar o mundo, mas procura não se envolver nas coisas do mundo, não se contaminar com as coisas do mundo. Então, isso é uma igreja sancta. Mas não é o que essas igrejas são. Elas não fazem nenhuma questão de realmente se envolver e de se lambuzar com o mundo. Então, o primeiro aspecto, não é uma igreja santa. O segundo aspecto que ele coloca aqui, não é uma igreja católica. Então, a estratégia de marketing dessas igrejas realmente está pensando em se unir a um grupo específico. Isso realmente é completamente diferente daquilo que é a marca da catolicidade da igreja. A igreja realmente procura se unir com as igrejas de Cristo do passado e também se unir com as igrejas de Cristo de outros lugares. Então, essas igrejas não procuram isso, não. Então, elas, ao invés de se unir com essas igrejas, com tribos, línguas e nações, por meio da fé que é confessada no Senhor Jesus Cristo, confessar a mesma fé que a igreja no século passado confessou, que por sua vez foi confessada nos séculos anteriores, e assim retroage até o Jardim do Éden. Não há uma preocupação em catolicidade, em confessar a fé universal, a fé católica, a fé da igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Não. Eles têm um objetivo muito específico, é realmente alcançar aquele nicho, porque é naquele nicho de pessoas que eles realmente vão conseguir subtrair tudo o que eles querem e tudo o que eles desejam. E o terceiro aspecto, então, é que essas igrejas, ao rejeitar a fé da igreja antiga, a igreja do passado, e se unir no presente com essa fé, não, eles realmente negam isso. Então, ele passa então a falar sobre uma igreja que realmente não tem Cristo como seu fundamento. Então, sofisticação destrói as marcas da igreja. Sofisticação destrói a identidade da igreja. Sofisticação destrói o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Uma igreja sofisticada
não é uma igreja que está fundamentada em Cristo, não é uma igreja genuinamente cristã, porque Cristo é a verdade. Mesmo que uma igreja falhe, mesmo que nós podemos facilmente observar o número de igrejas existentes no passado e principalmente no presente, mas uma igreja, ela pode até ter diferenças de outra igreja, mas elas estão lutando pela verdade, buscando a verdade. Podemos ter diferenças entre reformados e presbiterianos, mas nós estamos indo na mesma fonte, no mesmo fundamento que é Cristo Jesus. Podemos ter diferenças com batistas, mas eles estão querendo, nós estamos querendo ir realmente ao fundamento que é Cristo Jesus, para ali nesse fundamento nós obtermos aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Então, Cristo como a noiva, como o noivo da igreja, tem sido desprezado. E então, assim como aconteceu com Israel no passado e em muitos momentos, da mesma maneira, hoje, a igreja se delicia com o mundo. Israel, em muitos momentos, estava olhando para outras nações e invejando, se deliciando, querendo ser como elas, ao ponto de realmente desprezar o governo de Deus e pedir um rei como as outras nações. Em outros momentos, estava se prostituindo com os deuses das nações, se misturando com essas nações. Quando a igreja, a exemplo de Israel, nesses momentos críticos da história de Israel, busca se deliciar com o mundo, então a igreja naquele momento mostra que a sua lâmpada já está apagada, mostra que ela realmente já se divorciou do seu noivo Jesus Cristo. E agora é muito triste, porque o mundo é um amante cruel, um amante que, no final das contas, vai levar à destruição aquela que está se prostituindo com ele. Mas mais importante do que dizer que o mundo é um amante cruel, destruidor, opressor, é dizer que, do outro lado, Deus é um noivo ciumento, é um noivo cuidadoso. Enquanto a igreja está se deliciando com o mundo e assim, trabalhando, agindo para os consumidores, essa igreja se vê consumida pelo Deus zeloso, pelo Deus ciumento, que é fogo devorador. Então, que Deus realmente possa conceder de sua graça, para que a sua igreja, o remanescente, os fiéis, sejam preservados, não sejam contaminados por essa prostituição que realmente está dizimando o evangelho nesses centros que se dizem cristãos, mas que não preservam as marcas da igreja de Jesus Cristo. Então, partindo para a conclusão agora, como definir o sucesso de igreja? Porque sucesso é uma palavra doce na boca dessas pessoas. Elas normalmente definirão sucesso em termos de número, em termos de quantidade de pessoas, em termos de patrimônio, em termos de resultados promissores. Mas a definição bíblica, a gente pode tirar de várias passagens, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 7. A palavra de Deus diz assim: mas ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Essa expressão, submetam-se a Deus, eu estou lendo aqui na NVI. Então, sejam fiéis a Deus.
dependendo da sua tradução. A igreja, ela não tem de ser relevante no mundo. A igreja tem que ser fiel ao Senhor. A igreja tem que ser fiel na sua vocação como adoradora de Deus. A igreja tem que ser fiel na sua vocação como proclamadora da mensagem do reino a esse mundo. Então, ser bem-sucedido na evangelização não é conseguir atrair o maior número de pessoas para dentro da igreja. Porque tenha por certo uma coisa, independente da igreja que você faz parte, Deus tem os seus escolhidos. Esse número não será nem aumentado, nem diminuído. Nós não vamos acrescentar uma alma sequer com os nossos esforços ao número dos eleitos. Também não vamos retirar nenhum daqueles que fazem parte do plano de Deus. Então Deus tem os seus eleitos e Ele vai chamar esses eleitos, Ele vai promover a proclamação do Evangelho aos seus escolhidos, a fim de que eles possam ser chamados eficazmente por meio da pregação. E esses que ouvem e que se convertem a Deus, eles naturalmente vão se unir à Igreja de Jesus Cristo em algum lugar. Igrejas que podem ser diferentes uma das outras, mas que ainda tem Cristo como seu fundamento. Que por vocação tem a adorar a Deus em verdade, em espírito. E que tem por missão desse mundo proclamar as boas novas de salvação com fidelidade às Escrituras. Então, não devemos estar preocupados com o número de pessoas que devem estar dentro da igreja, mas devemos ser fiéis ao Senhor, servir ao Senhor em fidelidade, esperando que o Senhor vai chamar aqueles que são seus. Então, o crescimento da igreja é um processo natural, não é um problema, não. Igreja crescer não é um problema. Organicamente falando, é até um processo natural. Então, um grupo que começa com 5 pessoas, é natural que mais pessoas ouvindo, creiam na mensagem do Evangelho e se agreguem. A gente vê isso em vários momentos da Escritura, da história da igreja. Por exemplo, em Atos 2, no discurso de Pedro, quase 3.000 almas foram acrescentadas. Posteriormente, esse número chegou a 5.000 e continuou crescendo. Embora na história de Israel era muito comum também que a igreja de Deus, em determinados momentos, ficasse reduzida a um número muito pequeno. Na época de Elias, por exemplo, a nação de milhões de pessoas em Israel estava reduzido como igreja a 7.000 que não se dobraram perante a palavra. Então, não devemos imaginar a igreja sempre numericamente. Nem é assim na maioria das vezes. Na maioria das vezes, os fiéis na igreja de Cristo sempre foram em número menor. Então, mas organicamente é natural, não há problema em a igreja crescer, mas a igreja não deve crescer por meio dos nossos esforços, por meio de nossa técnica, por meio do nosso aparato e sacrificando aquilo que deve marcar a igreja de Jesus Cristo nesse mundo, sendo uma igreja santa, separada desse mundo, sendo uma igreja apostólica, católica, uma igreja que não se afasta daquilo que tem sido a marca da igreja ao longo dos anos. Uma igreja que é apostólica, que é uma coisa, eu acho que eu até pulei isso, que esses homens dessas igrejas, eles não estão fundamentados naquilo que os apóstolos ensinaram, mas naquilo que os grandes gurus de crescimento de igreja e de sucesso em empreendimentos, aquilo que essas pessoas têm a oferecer, é isso que eles estão pegando com essas pessoas. Não com os apóstolos, não nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E não tem Cristo como fundamento. Então, mas a igreja que organicamente está uma igreja santa, separada do mundo, é uma igreja católica, ela preserva as marcas da igreja de Cristo, ela é uma igreja apostólica porque ela está fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, é uma igreja de Cristo, porque Cristo é o Senhor dessa igreja. Ela pode orar
e pode realmente pedir a Deus para que Deus acrescente o número da igreja. Nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas somente para dar um exemplo, um trabalho missionário que está se iniciando, obviamente que é importante que esse trabalho se desenvolva para que os trabalhos que estão sendo realizados ali não permaneça nas costas de um homem só, o missionário que está trabalhando, que tem que fazer tudo, que tem que fazer trabalho diaconal, tem que fazer visitas pastorais, tem que preparar sermão para o domingo. Então, claro que é importante que o Senhor possa acrescentar o número de crentes naquela congregação, para que dali possam sair diáconos, que o missionário possa entregar o trabalho diaconal na mão desses homens, para que eles desenvolvam esse trabalho em nome do Senhor, como os apóstolos fizeram em Atos 6. É preciso que homens sejam levantados no meio da igreja para o ofício de presbítero, a fim de que o pastor se dedique mais no trabalho de pregação e os presbíteros possam fazer o pastoreamento do rebanho, visitando, acompanhando. Quando isso acontece, observe que os trabalhos vão funcionar muito melhor, porque no momento em que o missionário que está ali, ele tem que se dividir em tudo, ele não pode se dedicar na sua função primeira, que é a proclamação do Evangelho, por causa das necessidades outras da congregação. E à medida que homens são chamados para o ofício diaconal, eles podem realmente realizar esse trabalho com muito esmero. Então isso é realmente uma grande bênção. Os presbíteros podem realizar as visitas pastorais, cuidar do rebanho, acompanhar bem de perto, e no primeiro sinal de problemas, eles já estão lá acompanhando. Às vezes o pastor não tem condição de fazer tudo isso. É muita coisa para ele. Então, é claro que o crescimento da igreja é uma bênção. Pode ser uma bênção. Quando esse crescimento ele é orgânico, ele é fruto da proclamação do Evangelho, é fruto da obra do Espírito Santo, convencendo e chamando pecadores a se unir ao seu povo. Isso é uma grande bênção. Então, a igreja ela tem que avaliar os meios que ela está empregando para chamar pecadores para Cristo, hein? E não chamar pessoas para se juntar ao seu grupo por meio de oferecer premiação e outras coisas mais. Então devemos realmente ter muito, muito cuidado com isso. E, por fim, a ênfase deve realmente ficar na proclamação do Evangelho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, uma nova igreja, quando ela surge em torno da proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, começava proclamando o Evangelho, e então, por meio da pregação do Evangelho, alguns não criam, mas outros criam e se agregavam aos apóstolos e aos demais irmãos. E essas pessoas que se agregavam, elas precisavam receber mais. Então, o que acontece? Essas igrejas, elas não estão muito preocupadas com aquilo que acontece aqui dentro e com aquilo que acontece na vida das pessoas. Elas realmente estão preocupadas em trazer pessoas de lá de fora para aqui, para dentro, para inchar o prédio da igreja. Mas, enquanto isso, aquelas pessoas que estão vindo para dentro da igreja, essas pessoas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acompanhadas. Mas, então, quando você tira a ênfase da pregação no meio do povo, você realmente pode perder de vista esses cuidados que tem que ver com o rebanho do Senhor Jesus Cristo. A igreja que está focando dois aspectos. Um está um pouco fora do nosso escopo aqui, que é aquela coisa de se dedicar, se entregar às missões fora da igreja, e como se, então, o mais importante é sair para proclamar, e esquecer que há um rebanho aqui que precisa ser cuidado. E o outro ponto é essa busca desenfreada por inchar a igreja e não
dar o devido cuidado àqueles que estão agora dentro da congregação. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo realmente deve ter muito cuidado com isso, para que a sua mensagem não seja contaminada com esse anseio por busca de um produto, hein? Porque, infelizmente, às vezes é até possível oferecer a Jesus para a pessoa como se fosse um produto. Jesus não é o conteúdo da nossa pregação para ser ouvido, crido, aceito, reverenciado, adorado, servido, mas é um produto que vai fazer bem para aquelas pessoas. Então, eles precisam desse produto Jesus para resolver o problema dele de dívida, de problema no trabalho, de problema no casamento. Então, a igreja realmente tem que lutar para fugir disso e não cair na armadilha de se tornar uma igreja sofisticada. Então, devemos orar, pedir graça a Deus, porque muitas vezes, quando nossas próprias igrejas começam a experimentar crescimento, a gente aprende a gostar do muito e a gostar dos benefícios do mundo, não apenas os benefícios financeiros, mas também os benefícios de assumir uma posição sobre um número grande. Isso é uma grande tentação. E eu não estou dizendo isso como se eu me excluísse e eu mesmo tivesse isento disso, não. O ser humano é um pecador e essas coisas realmente estão nele, ele tem que lutar contra essas coisas. Realmente é uma luta constante. E como membro da Igreja de Cristo, a gente tem que orar para o Senhor proteger a nossa congregação, para que a nossa congregação não sucumba diante da demanda desse mundo por consumo, né? Para que todas as coisas não, com o passar do tempo, se tornem produtos a serem consumidos pelo membro da congregação. Deus nos livre disso.